Olá, olá, muito boa noite. Para você que está assistindo no gravado, adianta um pouquinho aí, um minutinho, dois, esse vídeo, e aí você já vai começar a pegar o conteúdo aqui, a conversa que eu vou ter com a minha querida amiga Zaida. Por enquanto, estou arrumando aqui a minha ring light, resolveu cair na hora da live. Uma salva de palmas aí para todas as ring lights que não funcionam, tá? Então, pessoal que está assistindo aqui comigo, a minha amiga Zaida, que está aqui na minha fotinho, que já se formou comigo, a gente vai conversar sobre maternidade e vida acadêmica. Que desafio grande é esse? A ring light caiu, Zaida. Eu já vou chamar a Zaida aqui na sequência, vou ajeitar o equipamento, né? Porque quem sabe faz ao vivo, né, gente? Ao vivo é isso aí mesmo, tá? Então, hoje a gente vai tratar aqui sobre os desafios de quem está vivendo a vida acadêmica e ao mesmo tempo tem que cuidar de casa, tem que cuidar de filhos, tem que cuidar de família, que não é uma coisa fácil. Eu sou Cecília Celeste, eu sou coach de transição de carreira, também sou professora de história, por isso que vocês estão vendo aqui as fotos da minha formatura, tá? E estou trazendo aqui para vocês agora a minha querida Zaida, tá? Vamos divulgar aqui primeiro a transmissão para a gente já começar aqui na sequência, saber quem é Zaida, né? Afinal de contas, uma pessoa muito querida, uma pessoa que fez parte aí da minha história estudantil desde os tempos do colégio, tá? Carla, obrigada, entrou aí, querida. Vamos chamar então a Zaida. Já vai aparecer aí. Eu achei que hoje o meu cenário ia estar mais para cima. Eu acho que eu vou deitar aqui para aparecer esse cenário. Poxa, me puxei tanto aqui para botar as fotos. Cadê a Zaida? Vai aparecer. Aceita para nós aí, meu bem. Ah, agora ficou tri. Vira a câmera, Zaida. Só um pouquinho. Comigo acontece também, acontece com todo mundo, não te preocupa, é com todo mundo acontece. Que bom te ver, meu bem, que coisa Tá vendo? boa. Há quanto tempo a gente não se fala ao vivo, né? Pessoalmente, assim, né? Cara a cara. Mesmo que a gente normalmente só se manda mensagem, né? É, a gente se escreve muito, mas conversar assim, uma olhando no rosto da outra, É verdade. é muito pouco Faz comum. bastante Tu tempo. viu que eu trouxe Uhum. aqui a nossa fotinho, Zaida? Eu vi, que legal, olha só. Não, Nossa, eu não essas pude. são da URGS. Sim, sim, não, não. Pois é, eu não sei onde é que eu enfiei as outras. Para quem está nos assistindo aqui ao vivo e também para quem está nos assistindo no gravado, eu vou falar um pouco aqui o que são essas fotos. Eu e a Zaida nos formamos no mesmo palco, no mesmo dia, duas vezes. E nesse momento a Zaida ainda estava acompanhada, né? Com uma barriga de 8 meses, É Zaida. verdade. Então aqui, por favor, Na te verdade, manifesta, conta aí pro povo quem tu é, fala de ti, pro pessoal te conhecer. então, eu sou a Zaida, né? Eu e a Cecília, a gente se conhece desde o ensino médio, a gente fez ensino médio junto, praticamente junto, né, em turmas separadas, mas no mesmo colégio a gente se conhecia. É porque a gente estudou no Parobé, né, e eram poucas meninas, então as meninas, via de regra, se conheciam, Todas as meninas né? sabiam quem Na minha eram. turma, exatamente, na minha turma de eram 4 meninas, né? Na da Cecília, eu acho que era 2 ou 3, alguma coisa assim. Não, tinha até Então a mais. gente Eu, se eu, conhecia. eu caí na turma que os professores achavam estranho porque tinha mais mulher que homem. Na única na história inteira da escola técnica. Eu sei que as minhas turmas eram bem, todos os anos foram bem poucas meninas sempre, né? Então, daí a gente voltou a se encontrar depois na URGS, as duas fazendo história, né? Eu sou formada em história, tanto licenciatura quanto bacharelado. Atualmente eu estou fazendo mestrado em Idade Média, né? Na URGS também, estou terminando mestrado agora no primeiro semestre ainda, se tudo der certo, né? A pandemia Parabéns. bagunçou totalmente, né?
A pandemia bagunçou muito a vida acadêmica minha e eu acredito de todo mundo, né? E, enfim, eu sou a mãe do Guilherme, né? O Guilherme tá agora com 14 anos, fez agora em abril 14 anos. O que demonstra que essa fotinha é bem antiga, né? É, A fotinha é bem antiga. essa foto tem o tempo. Na fotinho ali da nossa formatura, eu tinha 7 meses completos de gestação, foi no dia que a gente se formou, né? Então, eu fiz todo o último semestre já grávida, né? E pedi permanência. Então, quando o Gui nasceu, eu voltei no semestre seguinte, eu voltei para a graduação, né? Então, foi um período muito, como é que eu vou explicar assim? Muito conturbado, né? A gente não tem muito tempo para pensar sobre essas coisas, mas depois quando tu olha para trás, foi um período bem agitado da minha vida, assim. Hoje, claro, com ele já adolescentezinho, entrando na adolescência, a vida é um pouco mais tranquila. Os desafios mudam, né? Na verdade. Sim. Tu tem os desafios de quando tu tá grávida, de quando eles são pequenininhos, e de quando são marzinhos, de quando entram na adolescência. Os desafios só vão mudando, né? Mas é sempre um desafio. Tu te manter profissional, tu te manter estudando, tu te manter dona de casa, tu ser mãe, porque mãe é uma coisa que é tempo integral, né? Tu dorme mãe, tu acorda mãe, e tu trabalha mãe, né? E tu é mãe sempre, né? Qualquer coisa é mãe, né? Agora o mãe vem pelo WhatsApp, né? Mas vem. Então, são sempre desafios novos que vão acontecendo, mas são sempre desafios. E a gente vai, como eu digo, é a primeira vez que eu sou mãe, né? Eu digo para ele, meu filho, o meu único filho, meu primeiro filho, então eu não tenho, né? Não vem com manualzinho de instruções, nem de mãe, nem de filho. Então a gente vai se conhecendo e vai aprendendo junto e vendo como é que a gente leva essas coisas, todos esses desafios juntos. E é interessante, né, Zaida? E por isso que eu achei super importante te trazer aqui, né? Eu quero primeiro mandar um beijo aí pro pessoal que está entrando, né? Enquanto tu falava, entrou um pessoal aqui e pedir para que compartilhem essa live, porque muitas vezes o que eu observo? Muitas vezes as pessoas abrem mão de ou de concluir a graduação, tá? Porque o meu pai foi um caso. O meu pai estava fazendo graduação na época que eu nasci, ele estava fazendo engenharia mecânica e ele não conseguiu dar conta do riscado. Não deu. Ele trabalhava o dia todo, depois ia para a faculdade. Naquela época era muito mais difícil ainda, negócio de deslocamento, né, Zaida? E aí chegava em casa quase meia-noite, comia o que a mãe deixava pronto para ele, e ele ia até quase 2 horas da madrugada estudando para ter que acordar às 5h30, 6 horas da manhã no outro dia. Ele quase não dormia. O pai contava, né, que a mãe botava o carrinho, o meu carrinho de bebê, do lado da mesa de estudo dele para a gente ter algum contato, né? A Gleice entrou aqui, um abraço, Gleice, né, para a gente ter algum contato, né, pai e filha, porque eu estava crescendo e ele não estava me vendo, né? E isso é muito sacrificante, porque a pessoa se angustia demais. E claro que o homem também sente essa dor, isso é inegável, né? E no caso de nós, mães, né, Zaide, eu te admiro profundamente, porque nós duas passamos por grandes dificuldades. Quero mandar um abraço aqui para a Monique. Passamos por grandes dificuldades quando a gente se formou, né? Tu estava ganhando nenê, e eu tava descobrindo a doença da minha mãe, né? E eu sempre te admirei, porque tu foste forte o suficiente para ir na permanência, continuar na permanência. Eu caberia a mim o recurso para permanência, mas eu não tive essa força naquele momento. Eu acho incrível que tu conseguiu isso. E outra coisa que eu vi também lá na faculdade, agora faço um desabafo aqui para ti, eu não sei se naquela época a gente chegou a conversar sobre isso. Nós tínhamos uma professora, que a gente não vai citar o nome dela aqui, uma professora muito querida lá do primeiro semestre, então tu sabe quem é, que, que ela fez uma grande profissional, grande profissional. Ela fez a graduação
Depois, se não me engano, ela fez o mestrado e aí ela parou, né? Continuou trabalhando, mas deu um pause nos estudos e fez a constituição da família dela. Então ela teve a filha dela, né? Eu não sei se ela teve outros filhos depois, mas quando nós éramos alunas dela, ela tinha uma filha só. E só depois é que ela foi fazer o doutorado. Foi mais ou menos assim a história dela. E eu me recordo de ouvir colegas falando e criticando ela, julgando, apontando o dedo. Pelo amor de Deus, você tá entrando na graduação, o que tu quer falar de quem é doutor, pelo amor de Deus? Porque ela teria aberto mão. Pelo amor de Deus, isso não faz sentido. Olha que coisa linda. Ceci, eu penso muito assim que tu ter filhos tem que ser uma escolha tua no momento em que tu acha que tu deve tê-los, né? Então, independentemente de se tu tá no meio da graduação, se tu tá no meio do doutorado, se tu tá sabe, se tá começando, se tá terminando, tu acha que aquele é um momento propício, tu vai conseguir dar conta, tu tem, de repente, uma rede de apoio que outras pessoas não têm, né? Então, se tu te sente legal, se tu tá bem para isso, é uma decisão que só cabe a pessoa que vai ter os filhos, né? Ou casal, ou enfim, a mulher. Não depende do que os outros pensam, sabe? E não importa o que os outros pensam. O problema é que a sociedade, ela te julga sempre, né? As pessoas vão te julgar sempre. Se tu tem filho, se tu não tem filho, se tu tem filho na graduação, se tu tem no pós-doc, eles sempre vão achar um problema, sabe? Nisso. E é um problema muito da mulher. Porque o homem, ele é o pai e ele não tem toda essa função de nutridor, né? Não tem toda essa da primeira infância e tal. Então, as pessoas não veem com maus olhos. Se ele, mas ele está fazendo doutorado e a esposa dele engravidou, ou a parceira dele engravidou, enfim. Tudo bem, ok, né? Mesmo que seja, enfim, um casal homoafetivo, se resolve ter um filho, se são homens é uma forma de ver, se são mulheres é outra forma de ver, né? Então, a mulher sempre tem essa carga de cobrança muito maior em cima dela. Parece que a mulher foi responsável por quem engravidou, né? Exatamente, é tipo assim, tu resolveu ter, então te vira, azar teu, sabe? Tu deixou acontecer, é culpa tua. Tá? Como se aquela gravidez fosse uma coisa, uma carga, uma coisa ruim, né? Tem esse aspecto assim da gravidez como, é uma coisa ruim. Se a pessoa quer ter filhos, legal. Se ela não quer, também legal, não tem problema nenhum, sabe? Mas a gente tem que parar de culpar. Eu vi isso no ônibus uma vez, grávida, voltando do trabalho. Eu, quando estava grávida, eu trabalhava 8 horas, né? Depois eu ia para a URGS, pegava muitas vezes o agronomia lotado, ia de pé, porque ninguém me dava lugar, tá? Cansei de ir de pé de agronomia lotado, porque é muito essa mentalidade, assim, fez filho porque quis, agora quer lugar no ônibus, né? Então, e um dia, eu, com 5 meses de barriga, levantei do meu lugar para dar lugar para uma outra moça que estava grávida, assim, notadamente quase ganhando, sabe? Assim, ela estava com uma barriga imensa, ela devia estar chegando perto dos 9 meses. E ela ainda me disse, mas tu também tá grávida. Eu disse, não te preocupa, eu vou descer daqui a 2 paradas, mas tu senta. Ela disse, guria, ninguém dá lugar pra gente no ônibus. Eu disse, não, eu não espero que me deem lugar. Eu entro no ônibus sabendo que eu vou ir de pé dali de onde eu trabalhava, que era na Ipiranga, ali quase em frente ao Bourbon Ipiranga, até o Campos do Vale, de pé dentro do ônibus, muitas vezes. Eu nem me lembro que linha que eu pegava ali. Eu acho que era o Campus. Eu acho que era o 373 Campus. Eu acho que era o Campus. Eu acho que era o Campus. Ia de pé até o Vale. Deixa eu dar um pause aqui. Desculpa, eu vou ter que te interromper, Zaida. Tem algumas pessoas que estão nos assistindo que elas são de outros estados. Então, assim, para você ter uma ideia, assim, me corrige, Zaida, dá o quê? 20 quilômetros aquilo ali? Olha, eu acho que não dá, deve dar uns 15 quilômetros, dá uns 20 minutos de trânsito bom. 20 a 30 minutos de trânsito bom. E trânsito bom em Lomba, né? Isso, exatamente. Agora continua, só porque as pessoas que são de fora não conhecem. Sim, não conhecem. Mas, enfim, daí tu chega, né,
na faculdade tu tem que render, né? Tu tem que prestar atenção na aula, muitas vezes com sono, né? Porque grávida já tem sono, né? Normalmente, sente sono, né? Sente pesada, se sente inchado. O Campos do Vale é um lugar muito quente no verão, né? Ele é extremamente quente no verão. Então, eu passei todo esse período do final da minha gestação, era o meu último semestre, né? Então, eu tinha 3 cadeiras ainda em aberto no último semestre. Eu tinha que fazer 3 cadeiras, ainda era poucas. E eu não me esqueço que uma das cadeiras era à tarde, então eu precisava de liberação do trabalho para poder ir para a faculdade. Então, aquele período me era descontado todo mês, assim, né? Eu pagava para ir para a URGS. Então, foi um período muito, assim, como eu te disse, na época a gente não tem tempo para parar para pensar sobre isso, sabe? Assim, é muito urgente, assim, tu vai alucinadamente com aquilo ali, tu precisa dar conta, tu precisa vencer, né? Então, foi um período, assim, bem desafiador, né? O final da graduação com a gravidez. E na graduação, a gente teve outras colegas, não na história, mas ali no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, que tiveram filho na época, né? Mas me conta assim Uhum. sobre a pós-graduação, porque tem uma amiga nossa em comum que esses tempos me comentou que ela começou o doutorado. Nossa, foi um espanto. Uma pessoa que tem filho fazendo doutorado, como se fosse né? Nossa, você é É uma coisa de MacGyver, que outro mundo. incrível! Vai fazer um doutorado e tem filho. Ela faz doutorado onde, né? Em É... qual faculdade? Pelotas. Pelotas? Sabe? Assim, tu sabe que já é estranho, eu tô terminando mestrado, então já era estranho quando começou as aulas, porque é uma gurizada, né? Eu já sou basicamente uma senhora, já passei dos 40, né? Então, é uma gurizada, eles são muito jovens, assim. Eu tinha colegas de mestrado de 24 anos, né? Que mal começaram a vida, praticamente. E tinha filhos, eu acho que eu não era a única, tinha mais um, assim, que era um senhor também mais velho, e que provavelmente que tinha filhos, eu acho que esse até tinha netos. Ele já era mais, mas éramos só nós dois, assim, né? Então, é muito interessante, porque as preocupações são outras, né? Fala mais Tu sobre conversa isso. com os Eu fico colegas, curiosa para saber. Fala mais sobre isso. e Eu as me lembro da preocupações são gente na outras, assim, faculdade, a porque gente era novinha, né, Zaida? Mas e agora, no mestrado, tendo essa maturidade? Conta aí para nós. é assim, as preocupações deles muitas vezes são muito mais focadas nos estudos, né? E eu acho isso maravilhoso. E tu, quando tu já é mais velho, tu tem já um emprego regular, tu tem família, tu tem filho, tu é mulher, tu é muito mais responsável muitas vezes, né? Pela casa, por mais que, o meu marido faz a parte dele, faz. Ele faz, eu não posso reclamar disso, né? Se tem louça para ser lavada, ele lava, se tem roupa para ser arrumada, ele arruma. Não, não é essa questão. Mas tem coisas assim que eu acabo sempre tendo que supervisionar, porque, enfim, o meu guri, se ele arrumou o quarto dele, tem que ir lá olhar para ver se está tudo no lugar, se realmente ele tirou a roupa suja, sabe? Tem essas coisas assim, que às vezes a roupa suja vai dobrada no guarda-roupa de volta. Inspeção Então, de mãe. tem, enfim, acaba tu tendo que. Não é obrigatório, mas tu acaba fazendo para manter a boa ordem das coisas, né? E as minhas preocupações são muito, o meu filho tem provas de semana, eu tenho que dar uma olhada se ele está estudando, se ele está, né? Tinha um trabalho que ele tinha que fazer. Daí, às vezes tu tá na aula, o professor tá falando, e daqui a pouquinho a cabeça volta lá em casa, sabe? O guri tinha um livro para ler, eu esqueci de comprar o livro, e agora eu vou ter que comprar o livro que ele tem que ler no trabalho do final do trimestre e tal. Então, daí tu vê que as tuas preocupações são completamente diferentes da gurizada que está entrando, que está preocupada realmente, assim, com, né, até um pouco idealista às vezes, assim, de, vamos mudar as coisas, se a gente vai impactar o campo de alguma forma e tal. Uhum. Mas são pensamentos de quem realmente é ou solteiro, ou vive uma relação estável, mas, né, sem maiores compromissos, assim.
E as preocupações deles são muito diferentes das nossas, que tem casa, que tem família, que tem um monte de boleto para pagar, que tem colégio do filho para pagar, que tem, sabe? Então, é muito diferente, muito diferente. E daí muda também a tua visão de mundo, né, Ceci? Aham. A tua visão das coisas muda bastante, assim. Quando tu é, eu acho, pelo menos, não vou dizer que isso é a verdade, porque eu não acredito que exista uma verdade absoluta, mas a minha verdade é essa. E quando tu é pai, mãe, e tu tem uma pessoa que está sob a tua total responsabilidade, as tuas preocupações, elas são mais imediatistas, sabe? Assim, eu preciso resolver isso, eu preciso ter para alimentar, eu preciso. Ah, se eu tiver que trancar a cadeira, eu vou trancar a cadeira para poder trabalhar mais, porque eu preciso pagar as minhas contas, né? Então, eu não tenho pai e mãe que está me sustentando atrás, que eu posso, enfim, estudar tranquilamente, né? Muitas vezes eu chego em casa do trabalho, eu não posso sentar e ler o texto, porque eu tenho coisas que são relativas à família para resolver antes de qualquer coisa, né? Então, são outro tipo de relacionamento com o próprio estudo, sabe? Com a própria faculdade, com a própria campo de pesquisa. A minha forma de ver o campo também é diferente. Hoje eu me pergunto de que forma o meu trabalho vai ajudar, minimamente que seja, o campo, para que o meu filho tenha no futuro, talvez, uma pessoas mais preparadas, né? E Interessante tu isso. vê o problema que a gente tem hoje, os problemas que a gente tem hoje de governo, basicamente, é porque a nossa população é uma população de pessoas que não conhecem a sua própria história, sabe? Ignora completamente. E como é E eu importante acho esse que, teu trabalho de pesquisa, né, Zaida? sim, e a gente pensar de que forma que a gente pode ajudar, né, a mudar a forma das pessoas verem até as próprias ciências humanas, né? Porque tu vê que as pessoas sempre acham que as ciências humanas são descartáveis, né? Ah, não, isso aí é história, isso aí é geografia. Ah, não, isso aí não interessa, sabe? O que importa é matemática, tem que ser bom em matemática, né? O que importa é química, tem que ser bom em química, essas áreas te mandam para engenharia, né? A biologia te manda para medicina. Esses dias eu Agora, as ciências humanas não são tava em importantes. sala de aula, eu vou te interromper de novo, me perdoa. Esses dias eu estava em sala de aula Claro, explicando para imagina. os estudantes do nono ano por que, que eles têm que ficar antenados assim nos estudos. E agora se fala muito da guerra na Ucrânia, né? Olha, gente, por que, que vocês têm que estar antenados aí na guerra da Ucrânia? Sabe aí as gurias que gostam de fazer unha e deixar a unha bonitinha? Pois é, tem um tipo de serviço, tem. Quero mandar um beijo aqui para a Polly, que entrou na live, está nos assistindo também, né? Que foi ela quem me explicou, ela e meu irmão que me explicaram. Minha cunhada é manicure e tem uma técnica que se usa que é com umas tesouras muito afiadas, que é a cutelagem, né? E Uhum. esse tipo de técnica que deixa a cutícula impecável, é um negócio assim surreal, de tão bom que fica, esses materiais, tá, que são dessas tesouras, esses metais são da região da Ucrânia. Então, tá muito difícil conseguir esse tipo de ferramentas, utensílios, né? Sim. Para esse serviço, olha que eu estou falando das manicures do Rio Grande do Sul. Olha como é Sim. importante a gente entender todo esse contexto, né, do mundial, esse contexto histórico por trás dessa guerra da Ucrânia, porque isso impacta na renda dessas pessoas aqui. Impacta na nossa inflação, Sim, inclusive. é interessante isso que às vezes as pessoas dizem, o que, que eu quero saber de guerra lá na Ucrânia, o que, que eu quero saber de Rússia, porque não me interessa. Não interessa diretamente para nós e para o mundo inteiro. É. Porque assim como a Rússia é produtora de petróleo, de gás natural, e abastece aqui, abastece ali, todas as coisas estão, né, interligadas de alguma forma isso vai acabar nos afetando sempre, né? É a importação que não é feita, é a China que não está conseguindo material para fazer o que a gente importa, é praticamente vem tudo da China. Se a China não tem matéria-prima, não produz, se não produz, a gente não recebe. O que subiram os computadores, É. né? Você aí que está O nos preço dos assistindo, computadores. está usando equipamento eletrônico para nos assistir. Comprou quando? Comprou recentemente? Vai fazer um orçamento, É vai ver o preço que absurdo. está o equipamento eletrônico, computador, celular, tablet.
sim, tá tudo muito caro por causa disso, porque tá difícil de importar material, porque tá difícil de conseguir componente, porque, enfim, nos impacta sempre, né? Então, as ciências humanas, elas não são descartáveis, né? E eu acho isso muito importante de ser pensado. E tu sabe que eu acho que ter filho me ajudou muito, assim, a expandir meus horizontes, minha forma de ver, que mundo que eu quero deixar, que eu tenho para passar para o meu filho, sabe? Diante de todas as adversidades que a gente passou para chegar até aqui, né? E tudo durante a graduação, e depois vem todo aquele período de, ele nasceu, eu voltei para a aula, daí tinha que amamentar, daí eu tinha que conversar com o professor. Professor, eu preciso sair mais cedo porque eu tenho que voltar para casa para amamentar, meu filho tem que mamar a tal horário, né? Muitas vezes eu chegava atrasada na aula porque não tinha com quem deixar ele entre chegar em casa, pegar na creche, deixar em casa e ir para aula. Então, chegava atrasada na aula, né? Todas as coisas que nós passamos e que eu não, graças a Deus, não precisei parar de estudar de todo, assim, diminui muito o ritmo, é bem verdade. Ter filho impactou a minha vida diretamente, assim, diminuiu totalmente o meu ritmo de estudos. Se eu podia fazer 4 cadeiras, eu fazia uma, né? Para não ter noites a mais ocupadas e tal. E eu passei por tudo isso para também deixar para ele esse exemplo, sabe? É possível, sabe? É possível a gente fazer alguma coisa e bem feito, e melhor, e mudar uma coisinha assim, sabe? Que impacte na vida de alguém, assim, um aluno que tu consiga mostrar o valor da educação, do conhecimento, né? Como um todo, assim, conhecimento, valorizar também, claro, sempre o conhecimento que o aluno já traz, né? É sempre importante, né? Os saberes que são da própria pessoa. Na educação do meu filho, a gente valoriza muito os saberes dele também, as coisas que ele acredita, que ele sabe, que ele aprende de outras formas, os vídeos do YouTube que ele vê. Às vezes é coisa de jogo, de coisa, ele traz para nós. Olha isso aqui que legal, olha filho, sabe? De onde saiu, por que é assim, por que o YouTube tem toda essa presença hoje, como é que começou, não tem a plantinha, né? O meu tempo não tinha nem internet. Meu filho anda me perguntando sobre a história de Constantinopla. Peraí, tu tá no 5º ano, né? Tu não tá estudando Constantinopla no 5º ano, que eu sei, nem no 4º tu não estudou nisso. Terceiro tava em casa mesmo. Jogando. Ai, não, é que é o jogo de videogame, esse que tu me deu de aniversário, mãe. Ele se passa em Constantinopla, uma parte dele. Então tá, então vamos. Olha só que interessante, né? Alinhar, Legal, a gente também tem que ter essa sabedoria de alinhar. E aí tu tocou num ponto, Zaida, que eu queria muito falar sobre isso nessa live. Aliás, tem 2 pontos. O outro é sobre gestão do tempo e a gente ainda vai tratar isso aqui hoje, tá? Mas esse que tu trouxe agora é sobre a gente ser o exemplo, né? Eu que trabalho um tempo em escola, educação, ensino fundamental, educação básica, o que eu percebo? Isso era algo que eu já percebia antes de entrar na educação básica. Geralmente, quem são os estudantes que aqui no fundamental já têm uma ideia de que eu não vou, isso aqui não é tudo para a minha vida. Quem são os estudantes que têm perspectiva de um dia escolher, não estou dizendo que vai fazer, é escolher fazer uma faculdade. São aqueles que têm exemplo em casa. Aqueles que não, que os pais, né, largaram o colégio lá, porque no nosso tempo a gente nasceu antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, então as pessoas largavam os estudos. As crianças paravam de estudar e tá tudo bem, sabe? Então, e depois, logo que a primeira década do Instituto da Criança e do Adolescente, continuou esse resquício. E na segunda década também continuou. Então, só que o que acontece hoje é que as pessoas esperam fazer 18 anos para largar. Mas é uma coisa assim, parece uma constante familiar. Né? Minha mãe largou os estudos, meu pai largou os estudos, meus avós largaram os estudos, eu também vou largar os estudos. Geralmente em famílias que o primeiro filho larga os estudos, mas pode ter 15, todos os outros vão largar os estudos. Com raras exceções, merecem aplausos uma família que consegue que algum rompa com esse pacto do largar os estudos. E
quando a gente fala em viver essa experiência de ter filho e aliar o filho com a vida acadêmica, sabendo que não vai dar conta de tudo, sabendo que não adianta, você não vai ser mágico, né? Aquele filho, e aí eu trago um pouco da minha história, aquele filho cresce vendo que é possível almejar algo mais, um saber a mais, né? Não que seja obrigado a fazer faculdade, mas almejar algo mais do que simplesmente viver para pagar boleto, que é o que a maior parte da população faz. Eu vivo para pagar boleto e chego em casa tão exausto que o que eu quero é ver um pouco de TV e dormir. Porque amanhã de manhã eu tenho que acordar cedo para trabalhar feito um cavalo de madeireira para pagar boleto. E é só isso, não se percebe como algo mais. E aqueles que vivenciam, que conheceram na infância o que é ter em casa alguém que estuda e trabalha, alguém que é da tua família, o adulto que é tua referência, fazendo uma graduação, uma pós-graduação, essas pessoas entendem que é possível e ter, né, conhecer algo mais, ter uma experiência um pouco mais ampla do que o simplesmente o mais do mesmo. Não vê isso como impossível, né? Sim. Eu acho que a gente educa também pelo exemplo, né? Muito. A gente educa também pelo exemplo. Então, é uma coisa que eu observo, assim, né? Na minha família, por exemplo, eu fui a primeira a ter uma graduação, Que legal. né? Eu fui a primeira a ter uma graduação. Os meus pais não têm um ensino, o meu pai não tem um ensino fundamental completo e minha mãe estuda até o primeiro ano do que seria hoje o ensino médio, né? Na época dela era o científico. Daí, mas o pai era um cara que sempre estimulava muito, assim, você tem que estudar, porque a única coisa que o pai tem para deixar para vocês é o que vocês aprenderem, o estudo e tal. E daí eu fui a primeira que conseguiu concluir uma graduação. Meu irmão mais velho tinha entrado na URGS, mas ele não conseguiu concluir. Uh, Daí eu concluí, fui a primeira, depois de mim, daí vieram todos os meus outros irmãos, Legal. né? Nós somos 5, 4 são graduados, né? O mais novo trancou a faculdade agora porque nasceu o filho dele. Daí Tá ele vivendo teve que isso. dobrar o trabalho para poder estar vivendo isso. Daí ele trancou a faculdade porque o filhinho dele nasceu e vai retomar agora quando o menininho estiver maior um pouquinho. Mas então, para tu ver, acabaram que todos foram procurar uma melhoria de vida através da educação, né? Através do ensino. E é como tu disse, não é que a faculdade seja o único caminho para isso. Não é. A gente sabe de pessoas que foram lá e fizeram outros caminhos, trilharam outros caminhos e deu certo, né? A faculdade não é, a universidade não é a única fonte de conhecimento, mas é a fonte mais segura que a gente tem. A verdade é essa, né? Tu vai para a universidade, tu te forma profissional de alguma área, né? Então, é uma nova perspectiva que se abre. Ainda mais para uma pessoa que vem de uma família pobre, como é o meu caso, uma família muito pobre, muitos filhos, pai soldado da Brigada Militar, mãe dona de casa, né? Sempre foi dona de casa. Então, a gente não tinha perspectivas de vida, assim. Se não fosse estudar, não teria nenhum outro tipo de perspectiva, sabe? Então, e hoje eu vejo do meu filho, assim, que ele desde pequeno já fala, vou fazer faculdade disso, vou fazer faculdade daquilo, porque para ele já é uma coisa natural, porque a mãe faz faculdade, a mãe terminou a faculdade, a mãe está fazendo a pós-graduação, então para ele aquilo ali já faz parte da vida dele, né? Claro que é mais fácil, no meu caso, no teu caso, que os nossos filhos veem, né, o nosso empenho, do que quebrar esse ciclo em famílias de baixa renda, de baixa escolaridade, né, e de que não enxergam perspectiva, né. É por isso que os programas sociais são tão importantes, né, os programas sociais vêm para isso, para garantir esse acesso, para quebrar esse ciclo de pobreza e de falta de escolaridade mesmo. Assim, né? E uma outra Eu coisa, sou totalmente a favor das cotas. que eu achei interessante aí que eu estava escutando aí a tua fala sobre as prioridades.
E aí eu lembrei o quê? Eu lembrei que eu, né, eu na época da graduação eu gostava muito de namorar, gostava de fazer festa, gostava de passear e eu até estudava. Então eu levei uma. De vez em quando. Eu era uma graduanda no gerúndio mais gerúndio possível da palavra. Eu morava dentro da faculdade, eu morei dentro daquela URGS. Foi um negócio assim absurdo, né? O tempo que eu passei lá dentro. Não sei como é que não me encontraram para me expulsar da universidade. Ou de certo tentaram me botar uma placa de patrimônio lá dentro. Porque eu fui fazendo B. Só faltava dormir. Até dormia nas aulas, né? Mas eram as aulas que eu mais aproveitava, que vergonha. Não, mas né, brincadeirinhas à parte, né? Eu não tinha, como tu falou, né? Que cuidar de casa, de filho, né? Então tem dois pontos aqui. Primeiro, quando a gente é muito novo, a gente acha que a gente vai viver para sempre, que a gente é eterno, né? Quem é que acha que vai morrer aí quando tem 20 e poucos anos? Não, eu vou viver para sempre. Eu sou eterno, né? Sou eterno, ok. Mesmo sabendo que não é, a gente acha que é. Porque a gente não tem isso no nosso, não está no nosso inconsciente. Está assim lá na consciência. Sei que não sou eterno, mas não tem validade. Então, eu posso passar o resto da minha vida estudando. Lembra que nós tínhamos uns colegas que estavam há muito mais tempo que eu, né? Lá dentro. E outra coisa, eu era muito desorganizada nos estudos quando eu estava na graduação. E eu tenho certeza hoje que foi por isso que eu demorei tanto para me formar. Porque eu era muito desorganizada, demais. Eu deixava para a última hora, eu tirava 2 vezes o mesmo xerox. Eu pagava 2 vezes pela mesma cópia, né? Mas por quê? Porque eu não tinha nem prestado atenção. Nossa, ela adorava isso. Opa, tu veio de novo tirar esse? Claro, faz questão de te cobrar. E, né, eu podia estar fazendo um lanche ali, né, comendo uma torta, estava tirando xerox, né? E eu chegava em casa, daí na véspera da prova eu ia olhar, ai, o que será que eu tenho que estudar, né? E aí eu vi que eu tinha tirado 2 vezes a mesma cópia, né? Gente, para quem aqui não conhece a graduação em História, por semana a gente lia umas coisas desse tamanho. O negócio era surreal. 70 páginas por cadeira. Por cadeira. Exatamente. Né? Por disciplina 70, por semana. Em média, 70, né? Quem fazia. Se tu tinha aula segunda, terça, quarta e quinta, multiplica isso por 4, né, por semana. Tu tinha que dar conta de ler, trabalhando o dia inteiro. Por semana, né? Trabalhando o dia inteiro. Sim. Então eu chegava na véspera da prova e percebi que eu tinha feito umas bobagens, assim, porque eu não era muito desorganizada, eu era jovem, eu era inconsequente, né? E sabe aquela coisa, tudo bem, o amanhã eu penso amanhã. O que acontece? Eu levei muito tempo, mas me formei, né? E naquela ocasião muita coisa na minha vida mudou ao mesmo tempo e eu veio aquele baque, né? E eu parei um tempo, fui estudar outras coisas, fazer esses cursos de extensão, né, essas coisas para não parar mesmo de vez, mas eu não investi numa permanência para o bacharelado. Não, eu até tive a oportunidade de entrar como aluna especial no mestrado, mas naquele momento eu não tinha cabeça. Foi o momento do pá, que eu percebi que eu tinha perdido muito tempo brincando. Não que brincar seja ruim, brincar é bom, só que brincar, a gente faz isso no play, né? A gente não faz dentro da sala de aula da graduação. E eu perdi muito tempo. Você pode marcar alguma responsabilidade. Claro, não levando a sério aquela graduação. E aí, naquele momento, eu percebi que eu ia ter que fazer escolhas, que eu não poderia ir para um bacharelado ou ir para um mestrado se não fosse de corpo e alma. Mas, enfim, tomei essa consciência, né, amadureci. Quando o tempo passou, quando eu me formei, eu já era casada, né? Quando eu tive meu filho depois, quando a minha mãe faleceu, meu filho nasceu. E tempos depois, aí eu já estava transitando de carreira, né?
eu resolvi fazer uma especialização. Fiz pós em gestão escolar. Só que aí eu já tinha outra cabeça. E eu escolhi, e eu já tinha outra cabeça, eu também já tinha quase 40 anos, né? Eu escolhi ter a minha filha naquele momento que eu estava fazendo a pós-graduação. Entre outras coisas, porque quando a gente, né, Zaida, quando a gente tem 20 anos, a gente acha que a gente é eterno, mas quando a gente tem quase 40, a primeira coisa que a gente percebe é que tem um relógio biológico O que está tempo marcando tá. as horas lá dentro da gente e que a gente não é eterno. Então eu precisava fazer a pós-graduação e fiz, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu não teria muito tempo para fazer essa escolha, ficar adiando eternamente a escolha. Eu queria ter mais um filho, porque era no caso aquela coisa da escolha de ser mãe, era uma opção minha que o meu filho vivesse a experiência de ser irmão, né? E eu, né, embarquei nessa viagem de trabalhar, dar conta de um filho em idade escolar, da casa, fazer a pós-graduação e a bebê. E aí a minha bebê nasceu, ela ela tinha 2 meses, era o dia de eu entregar o projeto do TCC. E aí a semestre seguinte seria a execução e a entrega e a defesa do TCC na pós-graduação. E no dia da entrega do projeto, claro, né, pela função de parturiente, e eu tentei adiantar, eu estava muito organizada na pós-graduação, muito. Eu estava sempre adiantada aos professores, eu ficava até cobrando, tem mais, o que eu posso adiantar? Não, tu tem que esperar, porque tem os prazos, os dias. Mas eu estava com toda essa demanda e eu estava me adiantando. Claro, gente, vamos deixar bem claro que quem nunca fez pós-graduação, mas já fez a graduação, se acalma. A pós é mais fácil que a graduação, né? No caso, a especialização, né? Não sei como é que é o mestrado. A especialização é muito mais fácil que a graduação. Só que eu já tinha a experiência da graduação e eu já tinha a primeira experiência de ter sido mãe. Eu sabia administrar essas duas coisas. Então foi tranquilo. Tranquilo ao ponto de que no dia que eu entreguei o projeto do projeto do TCC, a minha filha passou a tarde chorando, ela chorava muito. E aí de noite, assim, eu continuei ali, botei ela no carrinho, dei uma embaladinha, meu amor, fica aqui, eu tec, entreguei, pá, protocolei ali a entrega. De noite, essa guria teve uma parada respiratória. E lá fomos nós, 5 dias de hospitalização, ela tinha 2 meses. E, né, enfim, daí se tratou, tá, né, ficou bem, graças a Deus. Agora ela bota o terror aqui dentro de casa, né, uma benção. Mas Bom, essa coisa que da bom. bagagem, a Tati entrou, Tati, nossa querida amiga que tá de historiadora também. Ó, Marlon também entrou. Gente, o né, a gente está trazendo aqui, né? O quanto a amadurecer e ter experiência de vida nos faz saber gerir melhor o nosso tempo dos estudos. Saber conciliar. Pô, eu tinha experiência como mãe, eu tinha experiência como estudante, eu tinha experiência como profissional, embora eu tivesse licença maternidade. Então eu consegui conciliar e mesmo nesse caos, né, que eu estava vivendo ali, eu consegui entregar o TCC antes do prazo, prontinho, porque a gente tem exatamente como tu falou, Zaida, a gente tem outro foco. A gente está estudando pensando que a gente tem o tema do filho, tem o livro do filho, tem a merenda do filho. Então é assim, ó, bota todo o gás que tu tem aqui nesse estudo, porque depois tu vai atender a demanda do filho. E aí não perde teu tempo. É exatamente isso, né? Tu sabe que tu precisa dar conta. O meu dia é assim. Eu tenho que dar conta disso, disso e disso e disso. Então, tu tem que focar naquilo que tu precisa fazer, que realmente é importante pro dia, né? E isso demanda escolhas, né? Muitas vezes tu tem que fazer negociações contigo mesma, né? É uma coisa que eu tenho aprendido assim a negociar comigo mesma. Não, hoje eu não posso fazer tal coisa. Então, por mais que eu gostaria de fazer hoje, vou
agendar isso para amanhã, ou para sábado, ou para domingo, porque hoje eu preciso dar conta disso aqui, que é mais urgente, que é importante, né? É tu te organizar. Sabe como é que eu me organizo? Foi a minha psicóloga, inclusive, que me ajudou com isso. Eu tenho um bloquinho de notas e ali eu anoto diariamente as minhas tarefas mais importantes. Isso aqui não posso passar de hoje, eu preciso realmente dar conta. Daí depois eu tenho uma outra listinha com as tarefas. Se eu tiver vontade, se der sobrar tempo, se eu posso fazer. Que não são urgentes, que pode esperar uma semana, enfim, pode ficar 2, 3 dias. Coisas que não são, assim, extremamente importantes. Tipo, eu preciso trocar um vaso de lugar. Aqui acontece, eu tenho planta, então, eu tenho que trocar tal planta de um vaso para o outro. É urgente, eu preciso fazer isso hoje? Não, espera até domingo. A plantinha vai esperar. Não tem problema se eu não trocar ela hoje de lugar. Então, ela espera até domingo. Eu preciso corrigir os temas do Guilherme, do meu filho, porque ele tem prova amanhã. Isso tem que ser feito hoje. Tem que revisar a matéria dele. Eu preciso ler o capítulo para fechar o meu capítulo da minha dissertação. Isso é urgente, eu preciso fazer hoje, não tem como deixar para outro dia. Então, isso vem na parte de cima das minhas prioridades. Né? Então, eu aprendi e ainda estou nesse processo, não é uma coisa fechada, ainda estou aprendendo, né? Como organizar as coisas para que tudo caiba no dia e eu não termine o dia arrebentada, porque acontecia isso, eu terminar o dia arrebentada, assim, ó, de só querer dormir, de não querer pensar, de não querer ver ninguém, sabe? Assim, de não querer ver televisão, não quero ouvir o barulho da televisão. Eu quero dormir, tomar meu banho, deitar, muitas vezes nem comia, sabe? Quero dormir, só dormir, meu corpo está exausto. E então eu tive que aprender a gerir todas essas coisas, sabe? Porque a vida da gente é dinâmica. Hoje em dia, então, é mais dinâmico ainda. Muito mais do que foi no passado, talvez para as nossas mães, enfim, né? A vida da gente é muito urgente, é tudo muito rápido. Então, se tu não te organiza, tu te esgota, sabe? Tu acaba passando por um esgotamento físico e mental, né? Porque daí tu começa a te entrar em desespero, porque eu não tô dando conta, eu não tô dando conta. Isso vai pro Meu Deus, a corpo, minha né? vida tá uma bagunça, eu não tô dando conta. Claro, tu somatiza, com certeza, né? Então, hoje eu posso dizer que eu estou organizada. Isso é Hoje, maravilhoso, né, Zádia? assim, É libertador. eu consegui organizar essas coisas. Muito, muito, muito. Eu termino meu dia com tempo para fazer alguma coisa que me dá mais prazer, sabe? Vou sentar e vou tomar meu chimarrão em paz, sentar com o computador em cima de mim, digitando alucinadamente, sabe? Coisas assim. São pequenas coisas, mas que te fazem bem. Isso é muito bacana, né? É que tu tava aí falando dessa organização do tempo, eu tava lembrando de uma ferramenta que a gente usa no coaching, que é qual o tempo, né? Em que tempo que tu tá vivendo, né? Tu tá vivendo a maior parte do teu dia no tempo, vivendo um tempo que é urgente. O que que é urgente? Urgente é aquilo que tu não fez em tempo hábil. Daí ele vira urgente. Se tu tá vivendo no tempo importante, que é aquilo que é fazer as coisas que são importantes naquele momento, que é a tua listinha, né? Quando tu não faz as coisas importantes no momento que elas têm que ser feitas, elas passam do prazo e elas viram urgentes. Aí tu fica nervosa, tu tem que atender a demanda urgente e tomando tempo atendendo a demanda urgente, o que que tu deixa de fazer? Importante. E tem o terceiro tempo, né? Que é o tempo circunstancial, que é aquele tempo que tu perde, por exemplo, se tu não tem essa listinha, pensando, que mesmo que eu tenho que fazer eu agora? Aí tu quer fazer todas as coisas ao mesmo tempo, não faz direito nenhuma dessas coisas. Eu vou mandar aqui um tchau para a Luana, que está se despedindo aqui de nós. Um beijo, Lu. Que a Lu vai entrar em live agora em seguida, uma querida. Então, então, assim, tu tá num circunstancial, ele pode ser essa coisa de tu não ter gerenciamento nenhum do teu tempo, aí tu quer fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Às vezes eu tenho que me policiar no fazer todas as coisas ao mesmo tempo, porque eu quero estudar e estender roupa. Não dá. Ou assim, vai para uma rede social. Eu cuido muito tempo que eu fico na rede social, porque eu me perco na rede, eu me perco no aqui no Instagram. Eu costumo me perder, tá? Que aquela barrinha ali de rolagem, ui. Então, é o tempo que tu tá na rede social,
é o tempo que tu foi olhar uma coisinha ali na televisão, uma série, enfim. É aquilo que não é importante nem urgente, né? Que tá, a gente tem que fazer de vez em quando uma coisa circunstancial, a gente tem que relaxar também, a gente tem que se permitir, mas a gente tem que ter o cuidado de estou deixando de fazer algo importante para fazer o circunstancial. Eu estou aqui no Facebook há não sei quantas horas e estou deixando, por exemplo, de dormir para o meu corpo se recuperar, porque amanhã eu tenho um monte de coisa para fazer e porque hoje eu já fiz um monte de coisa. E se eu não tiver uma boa noite de sono, quem vai pedir socorro é a minha saúde. Então, se a gente está no circunstancial, não está no importante, o importante acaba virando urgente. E quando a gente tem. E te interrompendo, Pode falar, meu bem. você te interrompeu o seguinte, Claro. vou fazer um adendo. É, quando a gente tem uma graduação, ou uma pós, e um filho, não importa a idade que ele tenha, ou mais de um às vezes, né, em um trabalho, em uma casa, uma família, enfim, isso é vital, sabe? É vital que tu consiga organizar o teu tempo, sabe? Porque senão tu enlouquece porque tu não dá conta. É. Hoje foi um dia extremamente produtivo para mim, porque eu passei a semana inteira me organizando para o que eu iria fazer hoje. Por causa do meu horário, que é um pouco diferente em alguns dias da semana, eu sabia, eu tinha uma lista das coisas para fazer. O que eu faço? Eu faço essa lista e eu coloco letras que são a prioridadezinha. O que vem primeiro, o que vem depois, porque daqui a pouco, aquilo que é mais importante, né, entre aspas, ontem, eu consigo delegar para alguém hoje. Mas ontem eu não tinha esse alguém aqui do meu lado para delegar essa tarefa. Então é bom ter, a gente está sempre fazendo essa reavaliação, né? O que é o mais importante nesse momento? Para que a gente saiba fazer a escolha, como tu disse, né? De uma forma muito assertiva. E também, assim, a gente tem que aprender a se respeitar, né? Qual é o horário do dia que tu é mais produtiva? Tem gente que é sensacional de noite. Tem gente que chega esse horário agora, aqui tá 1000 por hora. Eu fico encantada com essas pessoas, né? São geniais. Nesse horário eu tô bem. Agora vão ser 20 horas, eu tô bem. A Cinderela, ela vai bater na minha portinha do coração aqui daqui a alguns minutos. Que é aqui em casa, o marido diz: chegou a Cinderela! Quem é a Cinderela? É o sono profundo que bate daqui a pouco. Eu vou ficar de mau humor, eu não vou conseguir nem pensar, né? Qual o horário que eu sei que eu desenvolvo assim ó, muito bem? 8 horas da manhã. O que tu me pedir, Zaida, 8 horas da manhã eu faço. Pede para eu construir o foguete da NASA. Mentira que eu não sei construir, mas eu conheço quem sabe. Né? Eu vou te dar o telefone de quem sabe construir isso. Elon Musk, por favor, chega aí. Então a gente tem que saber dosar. Essa foi boa, né? A gente tem que saber se conhecer também. Em que momento que eu sou mais produtiva? Em que momento que eu preciso parar e dormir? Em que momento que eu vou conseguir dar conta, né, de atender numa boa todas as demandas que eu tenho? Ou todas as demandas, não necessariamente todas as demandas, mas todas aquelas que eu elenquei para aquele momento, né? Isso hoje foi um dia muito bacana para mim, porque eu consegui estruturar um monte de coisa que eu precisava para uma aula online que eu vou ministrar no dia 27 para um grupo de pessoas, que é sobre perfil comportamental, que tem a ver também com autoconhecimento, né? Perfil comportamental. Para quem não conhece, é a gente conhecer as nossas maiores habilidades, as nossas áreas de talento, no que a gente é bom, no que a gente pode melhorar e no quanto que a gente tem energia para fazer as mudanças que a gente precisa fazer, que é o respeitar-se, né? Reconhecer-se e respeitar-se. E quando a gente tem filho, a gente aprende a se respeitar, né? Que nem tu falou, que tu tinha filho, e às vezes tu com o teu filho pequeno, tu precisava sair da aula mais cedo para amamentar. Quem não tem essa experiência, né, de ter filho pequeno, assim,
Que nem, por exemplo, assim, no caso, a mulher que teve a gestação, um filho, né, biológico, né, o marido que acompanhou essa vivência né, ali junto, né, essas famílias sabem que não existe, é humanamente impossível se concentrar em qualquer coisa quando nós estamos com os peitos escorrendo leite. Não dá. Dói demais, a gente não se concentra. Então a gente tem que aprender a se respeitar também, né? Eu acho importante também não se cobrar demais, sabe? Principalmente para as mulheres, que eu acho que essa fala é mais voltada para a mulher que é mãe, né? Não só a biológica, mas também a mãe de coração, né? Se tu tem uma criança pequena ou em fase de adaptação ainda na tua vida, não ficar te cobrando demais, sabe? Ah, mas é que eu tenho que dar conta da faculdade. Não, vai devagar, respeita o seu ritmo, sabe? É como eu disse, eu pedi permanência, fiquei na UDES, eu fiz uma cadeira no semestre. Uma cadeira. Era o que eu conseguia dar conta naquele momento. Mais do que isso, ia ser sacrificante demais para mim e para o meu filho, né? Que era um bebezinho na época ainda. Então, não te cobra, sabe? Não te cobra. Ah, eu fiz a cadeira, não passei. Faz de novo. Da próxima vez tu passa, teu filho vai estar maior, enfim, de repente consegue a ajuda de alguém que vai ficar, consegue a creche. Mas não fica se punindo, porque muitas vezes a gente que é mulher, a gente fica se punindo por não dar conta de tudo, sabe? Porque a gente vem de uma cultura em que se tu é mulher, tu tem que dar conta de tudo que vier na tua mão para fazer. Porque tu tem que provar que tu é capaz. Tu sempre tem que provar que é capaz. Né? Então, é que a gente consiga quebrar essa cultura, sabe? Parar de se cobrar tanto de ser perfeita, de ser mãe perfeita, de ser aluna perfeita, de ser profissional perfeita. Ninguém é perfeito, Isso sabe? mesmo. Ninguém é perfeito. É aquilo que eu disse. Eu estou aprendendo a ser mãe porque é a primeira vez que eu exerço esse papel na minha vida, né? Então, às vezes eu vou dar um fora. Isso eu digo muito pro meu filho. De vez em quando a mãe vai dar uma bloqueada, que vai dar um fora, tu não te apavora. Tu vem de mãe, não tá legal desse jeito, vamos conversar. E a gente vai conversar. E se eu errar, eu vou dizer, desculpa, filha, a mãe realmente estava errada nesse ponto, sabe? Porque eu não sei direito, assim, a gente vai meio que tateando no escuro, né? E não é porque é o meu primeiro filho, mas cada filho é um filho, cada filho tem uma forma de se relacionar com a gente com ele, né? Então, respeita. A gente tem que aprender a se respeitar, respeitar o nosso tempo, respeitar as nossas limitações. Todo ser humano tem limitações. Ninguém é super mulher, ninguém é super mãe, ninguém é super profissional. Todo mundo tem uma limitação, né? Então, no momento que a gente aceita que tem limitações, que não consegue dar conta de tudo assim, ao mesmo tempo, procura organizar o tempo, fazer realmente o que for prioritário, né? A minha prioridade agora é o meu bebezinho recém-nascido. Tranca a faculdade. Não tenha medo de fazer. Tranca mesmo, sabe? Te fortalece mentalmente, né? E volta quando tu estiver se sentindo apta para exercer essas duas funções. Se não estiver se sentindo bem para isso, não tem problema, sabe? Ah, mas vai atrasar? Atrasa, mas tu vai estar mais forte, mais confiante, vai estar melhor, mais bem disposta. É muito melhor que, de repente, tu acabar com a tua saúde mental tentando dar conta de tudo, sabe? Porque acaba com a saúde mental, pessoal. Acaba com a saúde mental. Eu tentei uma vez fazer isso e é desesperador. Nossa. O que eu consegui foi uma crise de ansiedade absurda, sabe? Então, não dá certo. A gente precisa se respeitar, respeitar o próprio ritmo, respeitar o ritmo do bebê, do filho, do relacionamento de casa, da dinâmica familiar e aprender a trabalhar em cima disso. Não tentar impor um ritmo para isso, né? É a minha visão, pelo menos é assim que eu aplico na minha vida. De repente, para outras pessoas vai ter uma outra forma de trabalhar com isso. Mas eu não tento impor um outro ritmo à minha dinâmica familiar. A gente tem uma dinâmica, então a gente adapta os horários àquela dinâmica para que tudo funcione, né? Eventualmente alguma coisa sai um pouquinho do trilho, eventualmente sai, mas até aqui tem funcionado. E a gente tem conseguido como família, eu como mãe, como esposa, como dona de casa, como profissional, como estudante, como filha, que eu ainda tenho os meus pais vivos que me cobram lá, presença, vem me visitar, faz 15 dias que você não vem aqui em casa, sabe? Essas coisas assim. Então,
tenho conseguido dar conta dessas coisas todas, assim, organizando, gerindo direitinho, respeitando o ritmo, respeitando, né, a minha própria saúde física e mental. Né? Eu acho que isso é importante. E a gente tem que saber. A gente tem que se amar primeiramente, né, Zaida? Porque quando a gente se ama, a gente cuida, né? A gente é capaz de cuidar de nós mesmos. O link aqui do Instagram vai cair a qualquer momento. Enquanto tu falava, né, de que a gente tem que se cuidar, eu lembrei que eu falei Cinderela umas 8 vezes e a Bela Adormecida. Então a Bela Adormecida já bateu na porta do meu coração, porque eu tô errando as princesas. Mas para quem tem filha, uma filha de 4 anos, eu tenho todas elas aqui. É a Branca de Neve. Ai, mãe, agora eu quero o vestido da tal. Uhum. Então todas as princesas pulam no meu coração aqui. Não Cristiano. importa, as princesas assim. Você é meu irmão, vai, Cris. Então, para você aí que está nos assistindo, quero agradecer muito, né, a presença de vocês, tá? Quem é a Zaida? Para quem tem filho pequeno, aí a Zaida é a pessoa que produz conhecimento para quando teu filho entrar em idade escolar, ou quem tem neto pequenininho, quando teu neto entrar em idade escolar, é a produção de conhecimento de pessoas como a da Zaida, que vão reger os livros didáticos dessa nova geração. Né? São pessoas muito, muito, muito importantes. A Zaida é uma pessoa muito importante no nosso país. Tá? É construtora de conhecimento no Brasil. Meus parabéns, Zaida. Eu tenho muito orgulho de te ter como amiga. Eu tenho muito orgulho de ostentar essa foto aqui, tá? Na nossa live. Quer falar mais alguma coisa? Quer dar contato profissional? Vender semijoia? Mary Kay? Obrigado por ter me chamado. Eu estou muito feliz de ter participado, ter dividido a minha experiência de maternidade, de graduação, de pós-graduação. Estamos aí para ajudar. Se precisar alguém conversar sobre isso, está se sentindo dificuldade, enfim, a gente assista tem meu contato, pode chamar ela que ela passa, não tem problema. Tá? É um orgulho te ter como amiga também, desde o tempo do ensino médio. Se tornou assim, uma pessoa super importante assim, como referência, né? De mulher, enfim, de mãe, de profissional. Estou muito feliz mesmo de ter participado contigo. Muito obrigada por ter me convidado. Imagina, eu que agradeço. Gente, aqui em cima tem o título da nossa live. Olha aqui em cima na tela. Você vai encontrar quem está ao vivo, tá? E quem está assistindo no gravado, eu vou marcar a Zaida aqui. Você procura, então, aqui, clicando no título, nesse momento, você vai encontrar a Cris B. Leon. Porque é Zaida Cristina, né? Isso. Então, conecta aí, segue a Cris B. Leon, tá? Precisando de alguma coisa, está super disponível. É a construtora do conhecimento do futuro, tá? Das nossas crianças. Zaida, um beijo. Eu quero deixar um beijo a todos vocês que acompanharam aqui a live conosco. Essa live vai ficar salva aqui um tempo no Instagram. Depois ela vai migrar lá para o meu canal no YouTube, que é o C Celeste. Gente, um beijo para todo mundo que prestigiou a nossa live. Um beijão para ti, Zaida. Deus te abençoe. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, gente.